Vamos dar continuidade. Agora a gente vai trabalhar os músculos relacionados ao tórax. E eu gostaria de começar, como a gente viu que a fáscia tem uma continuidade, tá? Por exemplo, quando a gente trabalhou o pescoço, a gente viu que o tórax do lado direito já está muito mais flexível do que o tórax do lado esquerdo. Então, como existe uma continuidade facial, agora eu queria falar dessa continuidade, em especial a respeito do músculo esternocleidomastoideo. O que acontece com o esternocleidomastoideo? Quando ele está tensionado, muito tensionado, e a gente vai ver a flexibilidade, a elasticidade desse tecido, o que a gente percebe? A gente percebe que quando existe uma limitação de movimento, mas na região lateral, é o esternocleidomastoide, porção clavicular, que está tensionado. Quando a gente percebe que aqui na região do externo existe muita tensão, a gente vai precisar trabalhar mais a porção anterior, que é a porção external, ok? Então eu quero começar a trabalhar o tórax, parte superior, dando essa dica que é muito importante. Então vamos continuar. Para a gente liberar o tórax, a gente começa liberando o esternocleidomastoideo. Só que o tórax, ele tem também dois músculos importantíssimos, que são os músculos peitoral maior, ele sai do externo, ok? Ele sai da clavícula e ele sai das costelas e vai vir até a região anterior do úmero. E tem também o peitoral menor. Esse é muito importante para nós, tá? Ele sai de um processo chamado coracoide. Eu não sei se vocês lembram lá do nosso modelo, o astrogildo. Ele está ali, ó, olhando para você. Eu espero que você não decepcione ele, hein? Então, ele sai do processo coracoide, vai até a terceira, quarta e quinta costela. Esse músculo, quando fica tenso, junto com os escalenos, lembra? O escaleno vai até a segunda e terceira costela, o peitoral menor, ó, escaleno, primeira e segunda costela, peitoral menor, terceira, quarta e quinta. Então, esses elementos são tensionados, ok? E todas as costelas superiores, praticamente todas, elas ficam bloqueadas. Então, a pessoa passou por um estresse. Lembra do estresse? Muda o padrão respiratório. Mudou o padrão respiratório, o que acontece? Músculos ligados à postura começam a fazer o movimento. Esses músculos ficam tensionados, porque essa não é a fisiologia dele. A fisiologia dele não é o movimento, é a postura. Esses músculos ficam tensionados, aconteceu o bloqueio do tórax. Daí dá a sensação de angústia, falta de ar, aperto no peito, cansaço, fadiga. Então, esse músculo aqui, ele é muito importante. A gente vai começar a liberar ele. Como que eu vou liberar ele? Eu vou liberar ele trabalhando como os outros músculos no sentido transversal e depois no sentido longitudinal. Então, a primeira manobra no sentido transversal, eu vou trabalhar aqui, ó, os tendões do músculo, liberando desta maneira, ó. Ó, fui até o chão. Aqui, gente, eu posso ir um pouquinho mais fundo. Se antes eu estava com 30, 40 gramas, aqui eu posso chegar nos 50 gramas, tá? Mas é um pouquinho mais, mas apesar de ser um pouquinho mais profundo, não gera dor nenhuma. Beleza? E isso é importante. Não vai gerar constrangimento no seu paciente, provocando dor nele. Tá? Você vai conseguir liberar, porém o resultado não vai ser o tão desejável quanto poderia ser.
Então, fui até lá no fundo, gerei o quê? A tração no sentido transversal ao peitoral menor. E os elementos vão bem devagarinho sendo liberados. Eu quero chamar a atenção de vocês para esse ponto aqui. Esse é um ponto, gente, que gera muita tensão. Eu não sei porquê, mas gera, ok? Você pode liberar uma vez no sentido até o ombro e a segunda vez do ombro em direção ao externo, passando pelo peitoral menor. Aqui, apesar dele estar bem mais solto do que o lado esquerdo, a gente percebe um pouco de tensão. Pouca coisa, mas a gente percebe. E é natural o que? À medida que você vai soltando todos esses elementos, o seu paciente vai relaxando, vai dando um sono, vontade de dormir. E é interessante que se você oferece 5 minutos de cama para ele, de maca para ele, e ele consiga dormir esses 5 minutos, a sensação quando ele levanta da maca é como se ele tivesse dormido um sono profundo. Por quê? Porque ele dormiu com todos os elementos que antes estavam tensionados, agora não estão mais. Olha só, soltou muito, muito. Agora eu vou trabalhar no sentido longitudinal ao músculo. O que eu vou fazer? Ó, tem esse cavo aqui, ó, da clavícula, entre a clavícula e o acrômio, a articulação acrômio-clavicular. Então, nesse cavo aqui, eu vou começar a minha liberação no sentido longitudinal, ok? Eu vou do cavo em direção ao mamilo. Eu vou chegar até certo ponto. Eu vou fazer um deslizamento agora transversal no sentido lateral, ok? E depois um deslocamento no sentido medial. E aqui, nesse momento, a pessoa já está respirando muito melhor do que antes de deitar na sua maca. Então vamos lá. A gente agora vai continuar com o processo de liberação, ok? Então as fibroses acontecem, houve aqueles movimentos respiratórios acessórios, começou a ficar muito mais intenso por causa do estresse, ok? E aí o próximo músculo que vai ajudar nesse processo de expandir a caixa torácica, mas de forma não fisiológica, seria o quê? Os músculos serrátil anterior. Os músculos serrátil anterior, ele sai das costelas e vai para trás até a escápula.
Mas só que tem um detalhe, ele se liga aos músculos oblíquos abdominais externos. É uma continuidade. Como que ele vai fazer essa continuidade? Através da fáscia. Lembra da nossa fáscia? Então, ela está presente nesse caso aqui também. E agora, como a gente vai fazer essa manobra de liberação de quebra de fibrose ou quebra das glicoproteínas? A gente vai fazer essa quebra da seguinte maneira. Tem as cartilagens costais aqui, certo? Próximo do mamilo, a gente vai começar a fazer essa manobra de liberação em direção à região axilar. Gente, é muito importante o quê? Vocês irem até a região axilar. Por quê? Porque dessa região tem também as fáscias que ela acompanha as tensões laterais do corpo. Então, é uma região que vai ter o quê? Conflito entre esses elementos mais transversais com os elementos mais longitudinais, tendo o corpo como referência, tá? Então, a gente começa liberando a primeira camada, a segunda camada, e aqui a gente começa chegar bem próximo da região abdominal, que será a nossa próxima estação, digamos assim. Os próximos elementos a serem soltos serão na região abdominal. Então você começa aqui e termina sempre na região axilar. Então, ó, você vê que eu comecei próximo ao mamilo. Então, se fosse mulher, o que eu faria? Ó, empurraria para lá as glândulas mamárias, tá? E viria aqui por baixo, ó. Aqui você vai empurrando as glândulas mamárias para lá e não teria problema nenhum, tá? Você não estará sendo invasivo liberando dessa maneira, tá? É claro que isso aí vai depender muito da sua postura. Eu espero o profissionalismo de todas as pessoas que tiverem comprado esse curso. Então a gente vai baixando aqui, ó, mas sempre a manobra ela vai se dirigir para a região axilar, ok? Olha aqui, ó, mudei a minha pegada, a minha mão, porque dessa maneira fica mais fácil a manobra e também fica mais fácil para ser filmada. Então tá. Então essa manobra aqui, ó, o Luciano do lado direito dele, ele está bem liberado. Na verdade está ficando. Essa é a única manobra que a gente vai trabalhar para a região torácica superior, ok?